Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa escola vivencial de hoje. Estamos muito felizes de ter vocês todos aqui conosco. Que bom! Gostaria de pedir para vocês que convidassem mais pessoas, cursilistas ou não, para estarem aqui conosco, reunidos nas terças-feiras. Toda terça-feira, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui, tá bom? Bom, vamos começar a nossa escola hoje, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Gostaria de rezar com vocês também a oração ecumênica, né, dada pelo Papa Francisco, pedindo essa semana por todas as vítimas do Covid, pedindo por todas aquelas pessoas que estão nos hospitais convalescendo. E agradecendo também por tantas vidas recuperadas, né? Por tantas pessoas que conseguiram vencer esse desafio. Gostaria também, né, de parabenizar os aniversariantes aí dessa semana, a todos que estiveram junto conosco. Então, vamos lá. Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, derramai no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos, a nós cristãos, que vivamos o Evangelho, reconheçamos Cristo em cada ser humano, para o vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo, e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade amada por Deus. Amém. Bom, hoje nós teremos aqui a Beth, que é uma cursilista aí já, né, de longos anos, falando com a gente, refletindo um pouquinho o que é ser profeta, o que é estar a caminho. Então, com muito prazer, a gente já quer agradecer de antemão a Beth aí com a gente. Boa noite. Eu que estou muito feliz de estar aqui junto, né, podendo falar um pouquinho, podendo conversar aqui um pouquinho sobre um assunto tão interessante, né? A missão do profeta, ir de encontro ao outro. Então, vou pedir à Márcia para colocar para mim os slides para a gente poder ir acompanhando. Isso. Quando a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o profeta e sua missão, a gente vê que pelo batismo nós recebemos a tripla missão: ser sacerdote, profeta e rei. O que o sacerdote faz? Ele oferece sacrifícios. E nós, o que nós podemos oferecer enquanto sacrifício? O nosso coração, o que tem de melhor do nosso coração, né? Ser profeta é anunciar as maravilhas de Deus. E ser rei, que é reunir o povo de Deus. O rei cuida do seu povo. Então, ser rei, reunir, cuidar, né, do povo de Deus. Então, quando a gente faz isso, a gente tem a cultura do encontro, porque a gente vai, quando é profeta, a gente vai em busca do outro, a gente vai de encontro ao outro. Para falar disso, eu não podia deixar de citar o Papa Francisco, que pede tanto uma igreja em saída.
né? Então, nós vamos citar esses 3 pontos através de 9 frases do Papa Francisco, tá? Eu peguei 9 frases dele, elas estão em homilias, encíclicas dele, tá? Tirei de vários pontos, são 9 frases dele que vai basear a minha fala. A primeira delas, a alegria do Evangelho nasce do encontro com Jesus. Quando encontramos o Senhor, somos inundados pelo seu amor, que somente Ele é capaz de nos dar. Quando permitimos que Deus nos conduza para além de nós mesmos, a nossa vida muda e entendemos o verdadeiro sentido da nossa existência. Eis a fonte da ação evangelizadora, a necessidade de anúncio espontâneo. Bom, então, primeira coisa para fazer o nosso papel de profeta é abrir o nosso coração para Deus. É abrir o coração para que Ele possa falar conosco, para que Ele possa nos conduzir, para que a nossa vida tenha novo sentido com a existência de Deus nela. E aí, então, esse amor vem transcender. Quando a gente deixa esse amor transcender de Deus, a gente deixa essa graça nos inundar, esse amor transcende, a gente, então, vai ser profeta. E aí eu vou lembrar aqui uma passagem do Evangelho que eu gosto muito. Quem, assim, me conhece há muito tempo, já me ouviu falar outras vezes, vai lembrar que eu gosto muito de citar o encontro de Filipe com Jesus, né? Ele encontra com Jesus, ele apaixona pela causa de Jesus, se deixa inundar por essa graça, mas ele não a mantém para ele. Ele quer que outros compartilhem, ele quer que o outro também sinta o que ele sente. Então ele vai até Natanael e o convida. E de forma espontânea, simples, sem pensar muito, ele fala: vem e vê. Então, essa frase do Papa Francisco, eu acho que sintetiza bem isso. Vem e vê. Bom, a segunda, a experiência de tantas pessoas hoje não é muito diferente daquela de Maria Madalena. A saudade de Deus, de um amor infinito e verdadeiro, está arraigada no coração de cada homem. Mas precisamos de alguém que nos ajude a reviver tal experiência. Precisamos de outros anjos que nos anunciem a boa nova e nos encorajem a não ter medo. Não ter medo. Lá no domingo de Páscoa, né? Maria Madalena foi ao túmulo, ela estava com saudade de Jesus, ela estava triste porque ele tinha morrido. E quando ela chega lá, ela vê que ele tinha ressuscitado, ela encontra com Cristo. E ali, naquele momento, a felicidade dela foi tamanha que ela não teve medo, ela teve coragem, saiu correndo, ela esqueceu que eles estavam sendo perseguidos, que eles estavam escondidos, e foi buscar os outros, ela foi chamar os outros para ver que Jesus tinha ressuscitado. Ela foi anunciar a boa nova aos outros, sem medo, ela foi correndo buscar, mostrar. Então, essa deve ser a nossa atitude também, de anúncio ao outro. Anunciar o Cristo, anunciar a boa nova sem medo. Anunciar sempre com alegria. Lembremos-nos dos primeiros cristãos, que eram perseguidos por causa do Senhor Jesus. No entanto, eles não reclamavam do mundo, eles não se preocupavam com as perseguições, mas em anunciar Jesus a custo de dar a própria vida. Não percamos o entusiasmo de evangelizar, mas invoquemos o Espírito Santo que mantém vivo o nosso ardor missionário. Bom, quando Cristo convidou os apóstolos, quando Cristo vem e nos convida a aderir à sua causa, ele não disse que era fácil, né? Ele não disse para a gente assim, vem, vai ser moleza, vai ser fácil, vai ser tranquilo, não. Quem disse isso, né? Mas a gente tem que estar prontos a partir, pronto em ir em busca do outro, né? As dificuldades foram muitas, Jesus morreu na cruz por nós, para essa salvação. A gente pode, sim, né, encontrar muitos percalços pelo caminho,
né? Nem sempre as pessoas vão aceitar o que a gente vai falar, né? A gente vai ter várias barreiras, é o tempo, é a vida corrida, é o trabalho, é a família, mas nada disso pode nos impedir. Basta que a gente, então, invoque o Espírito Santo, deixe que ele haja em nós, e aí a gente vai conseguir cumprir a nossa missão. A gente vai manter vivo esse nosso ardor missionário em Cristo. Igreja que se move, que faz opção pelos últimos, que vai à periferia, que sai de si mesmo, que anda pela rua. Igreja inclusiva, não excludente, não autocentrada, não narcisista, que não vive para si mesmo. Igreja inteiramente missionária, discípula missionária, hospital de campanha, campo de refugiados. O que é um hospital de campanha? É um hospital que se é montado para poder ajudar quando está muito sofrimento, quando aquele que já existe não dá conta, ou então numa guerra, né, monta-se um hospital lá para curar as feridas das pessoas. Então, nós devemos ser isso, devemos ser aqueles que estão em todos os lugares onde é mais necessário para curar, ajudar a curar a ferida do outro. Um campo de refugiados é o lugar onde as pessoas que estavam sofrendo vão se refugiar, né? Elas vão se esconder, elas vão procurar proteção. Então, cabe a nós ser esse lugar, ser esse aconchego, né? Não achando, né, não sendo narcisista, não achar que eu sou autossuficiente, que eu sou toda poderosa, que eu dou conta, né? Não, eu não posso viver para mim mesma, eu não posso achar que o mundo está vivendo em torno de mim, né? E nem que a minha verdade é absoluta, né? Eu não sou perfeita, o mundo não gira em volta da minha pessoa, mas eu tenho que incluir o outro. Nós estamos vivendo uma época da cultura do descartável. Tudo hoje é descartável, inclusive as pessoas, né? Quando eu passo aquilo, eu acho que aquilo não me basta, então eu descarto. Aquela amizade já não me serve mais, aquela pessoa já não está me favorecendo mais. Então, é a cultura do descartar. Tudo hoje é descartável. E isso a gente não pode deixar. Pelo contrário, a gente tem que buscar transformar essa realidade tão difícil, tão triste em que estamos vivendo. Nós temos que acolher o outro. Temos de ser servidores da comunhão e da cultura do encontro. Quero vocês quase obsessivos neste aspecto e fazê-lo sem serem presunçosos, impondo as nossas verdades, mas guiados pela certeza humilde e feliz de quem foi encontrado, alcançado e transformado pela verdade que é Cristo e não pode deixar de anunciá-lo. E aí, então, a gente volta e pensa lá no nosso cursilho, né? Cada um teve o seu momento de encontro com Cristo lá. E aí, esse momento que foi tão transformador, pelo menos para mim foi, né? Quando a gente conversa aqui em casa e a gente tem essa perspectiva, o Erickson ainda fala, existe uma Beth antes e uma Beth depois do cursilho, né? Então, houve uma grande transformação na minha vida, né? E aí, a partir daí, eu passei a ter uma interação maior com Cristo. Esse encontro meu, essa comunhão minha com Cristo, não pode ser só para mim, né? Eu tenho que ter essa ideia de levá-lo ao outro, de levar essa verdade do Cristo que eu conheço ao outro, né? Essa comunicação, ela tem que todos os dias me reencantar. Eu tenho que todo dia ter esse ardor novo. Para isso, eu tenho que estar sempre, né, em oração, ler a Sagrada Escritura. Agora tá, né, nem sempre a gente pode ir à missa, mas acompanhar pelos meios de comunicação. Então, quando pode, né, receber a Eucaristia. Então, isso é muito importante,
para que a gente possa, então, se reencantar e fazer e levar isso para o outro, para que o outro encontre esse Cristo também. E aí ele se reencontre, porque às vezes a pessoa está muito perdida. Por isso ela não encontra Cristo, porque ela precisa primeiro se reencontrar. E aí está o nosso papel, né? Fazer com que o outro se encontre a Cristo. Mas para isso, a gente precisa ter foco, ter objetivo, né? Não dá para simplesmente sair assim do nada, né? Então a gente precisa ter metas a serem alcançadas, ter objetivo, como que vai ser, né? Então é preciso a gente estar ali na comunidade, né? Quando a gente está junto, nós somos mais fortes, é bem melhor. A igreja é chamada a abrir o coração àqueles que vivem nas mais variadas periferias existenciais, curar suas feridas, aliviá-las com o óleo da consolação, enfaixá-las com misericórdia e tratar com solidariedade e atenção devida. O que é uma periferia existencial? Como está uma pessoa que está na periferia existencial? É uma pessoa que está vazia de si mesmo, é uma pessoa que está triste, sem esperança, sem sonhos, é uma pessoa que ela está sem rumo, ela está perdida, né? Então é em busca dessas pessoas que nós devemos ir, para ajudá-la a curar disso tudo, curar suas feridas, né? A gente precisa levar a misericórdia. O que é isso, misericórdia? Né? A nossa capacidade de sentir a dor do outro, de estar ali junto dele, sentindo a dor dele. A gente tem que ser solidário com essa pessoa. Chegamos a ser plenamente humanos quando somos mais do que humanos, quando permitimos a Deus que nos conduza para além de nós mesmos, a fim de alcançarmos o nosso ser mais verdadeiro. Aqui está a fonte da ação evangelizadora, porque se alguém acolheu este amor que lhe devolve o sentido da vida, como é que pode conter o desejo de o comunicar aos outros? Bom, e aí eu volto a falar do Filipe com Natanael, né? O Filipe foi lá, conheceu, não aguentou em si, deixou transbordar isso tudo e levou para Natanael. E aí, quando Natanael conhece Cristo, ele também fica alegre, ele também fica feliz. E ali eles vão contagiando e eles vão na missão juntos. Assim também devemos ser nós. A gente não deve ficar com tudo para a gente deve transcender essa alegria. A gente tem que passar para o outro, deixar que o outro sinta essa mesma sensação que nós sentimos, essa mesma alegria. Aí, quando a gente faz isso, a gente deixa que o Espírito Santo age em nós, a gente diz sim à nossa vocação de ser profeta, a gente é essa igreja em saída que o Papa Francisco pede tanto, né? É a igreja que sai, que vai de encontro ao outro, ela não fica fechada em si, guardando tudo para si, ela vai em busca do outro, ela vai em busca de ajudar, de trazer aqueles que estão mais afastados, aqueles que precisam, e principalmente de mudar a situação, não é? A gente precisa fazer com que haja, então, um novo sentido da vida, não só nossa, mas do outro. É isso que nós temos que comunicar ao outro. A gente não pode ficar com essa coisa boa, com essa vida nova só para a gente. A gente tem que levar essa vida nova, essa boa nova às outras pessoas. Ser igreja significa ser povo de Deus. De acordo com o grande projeto de amor do Pai, isto implica ser o fermento de Deus no meio da humanidade. Quer dizer, anunciar e levar a salvação de Deus a este nosso mundo, que muitas vezes se sente perdido, necessitado de ter respostas que encorajem, dê esperança e novo vigor para o caminho.
A igreja deve ser o lugar da misericórdia gratuita, onde todos possam se sentir acolhidos, amados, perdoados e animados a viverem segundo a vida boa do Evangelho. A palavra-chave aqui, então, é fermento. Né? Todo mundo sabe o que é o fermento. Todo mundo sabe o que o fermento faz. O fermento faz crescer a massa. Né? Às vezes, quando a gente põe mais fermento na massa do bolo, o bolo transborda e sai até da forma, né? Então, nós temos que ser, a palavra-chave aqui é isso, é fermentar um ambiente de evangelho, é levar Deus a todos, onde a gente estiver, seja na rua, no trabalho, no passeio, onde for, a gente tem que deixar essa graça que a gente vive, né, que a gente recebeu, que a gente deixou que veio, transbordar, né? A gente, enquanto igreja viva, enquanto igreja em saída, a gente tem que deixar que essa misericórdia gratuita vá até o outro, que o outro se sinta acolhido por nós, que ele veja em nós o Cristo, que ele veja em nós a alegria de seguir Cristo. Isso é muito importante. Então, a palavra-chave dessa frase é fermento. Né? Outro ponto que são duas palavras assim do Papa Francisco e que eu achei muito interessante, que aí a gente retorna até lá na parte da Maria Madalena, é que ele fala que nós não devemos ser uma eterna quaresma. O que significa isso, ser uma eterna quaresma? É quando a gente vive o tempo inteiro só refletindo, pensando sobre o que nós vivemos, né? Uma introspecção, a gente fica só ali no nosso canto, fechado, rezando, pensando. Não, a gente não pode ficar ali só assim, contido. A gente tem que ser um domingo de Páscoa, ou seja, a alegria. A gente tem que levar a boa nova, tem que mostrar para o outro como é bom, Cristo está vivo, Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele nos acolhe. É esse Cristo que nós temos que levar. Então, que a gente não seja pessoas eternas quaresma, que a gente seja em si um domingo de Páscoa para as pessoas, que a gente seja aquela Maria Madalena, que com toda alegria, correndo, exultante, vai anunciar que o Cristo ressuscitou. Trabalhemos todos juntos para avançar rumo a um novo horizonte de amor e paz, de fraternidade e solidariedade, de apoio mútuo e acolhida. Não cedamos à tentação de nos desinteressar pelos outros, especialmente dos mais frágeis. Não nos acostumemos a desviar o olhar, mas nos comprometamos todos os dias, concretamente, para formar uma comunidade composta por irmãos que se acolhem reciprocamente e se preocupam uns com os outros. Bom, aí aqui a palavra é comprometimento, companheirismo. A gente precisa ser comprometido com a causa, comprometido com o outro, né? E estar junto, viver em comunidade. Aí eu vou lembrar aqui, então, a homilia de domingo, né? Que o padre Tairo muito bem falou, quando ele fala de São Tomé, ele fala que Jesus apareceu para os apóstolos, eles não apareceu para um sozinho, ele apareceu para eles quando eles estavam reunidos, eles estavam em comunidade. E aí São Tomé não estava lá. Jesus podia, ele ia a qualquer lugar, né? Ele podia ter ido lá e encontrado São Tomé na casa dele, sozinho, né? Não. Ele esperou para daí uma semana, quando eles estavam todos reunidos novamente, e aí sim, Tomé estava junto, e aí ele apareceu para ele.
Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente deve viver em comunidade, né? Jesus disse, onde 1 ou 2 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, é isso que Jesus quer de nós, que a gente viva em comunidade, que a gente trabalhe junto, que a gente se comprometa, que a gente sente, que a gente estude, né? Que a gente faça o que nós estamos fazendo, né? Não dá para ser presencial, não dá para a gente se encontrar, então, que seja online, que seja, né? A gente tem aí essa facilidade, então, que a gente se reúna, mas que a gente planeje, que a gente estude, que a gente se preocupe, principalmente, que a gente se preocupe um com o outro, que a gente se valorize, que valorize o outro, que valorize o próximo. Isso é ir de encontro, né? Então, a gente volta lá no início, né? Volta para mim, Márcia, no primeiro slide, por favor. Não, no anterior a esse. Isso. Então, a gente volta, então, aí, e a gente pode falar, então, qual é a missão do profeta? A missão do profeta é levar Cristo ao outro, é ser uma igreja em saída, né? É estar em constante movimento, é ir até aquele que precisa, é ir até o outro, é não se acomodar, é não parar, é transmitir ao outro essa alegria, é ter a cultura do encontro e não do isolamento. É ir de encontro, é ir buscar o outro, né? Então, esse é o nosso papel enquanto profetas. Essa é a nossa missão, é estar em saída, mostrar ao outro o nosso amor, mostrar ao outro como é bom estar com Cristo, como é bom estar, ajudar o outro a sair da sua realidade, né? E ir de encontro. Então, este é o nosso papel. Pode voltar lá na última, por favor, Márcia. Dá para você voltar? Isso. Então, só ler a última para a gente finalizar, para a gente entender. Trabalhemos todos juntos para avançar rumo a um novo horizonte de amor e de paz, de fraternidade e de solidariedade, de apoio mútuo. Vamos nos apoiar, vamos estar juntos e acolhida. A palavra, né? O Papa Francisco fala sempre isso, acolher, né? Ele não quer excluir ninguém, ele não quer ninguém na periferia existencial, ele quer todos acolhidos, né? Não cedamos à tentação de nos desinteressar pelos outros. Às vezes a gente vai deixando o outro de lado, né? A gente vai tendo outros interesses e deixa o outro. Então, vamos tomar cuidado para a gente não ter essa tentação e desinteressar pelo outro, principalmente, especialmente dos mais frágeis. Não nos acostumemos a desviar o olhar, né? Porque às vezes é muito mais fácil quando eu vejo uma coisa que está acontecendo, que está difícil de resolver, então eu desvio o meu olhar daquilo, eu finjo que não estou vendo, né? E a gente não pode fazer isso. Mas ao contrário, a gente tem que se comprometer todo dia, concretamente, para formar uma comunidade composta por irmãos que se acolhem reciprocamente e se preocupam uns com os outros. Então, assim deve ser o movimento de cursivos também, né? Uma comunidade onde se acolhe, né? Onde a gente acolhe a todos, onde todos são bem-vindos, onde todos vão se sentir bem, né? Onde um se preocupa com o outro, e não um lugar onde a gente se desinteressa pelo outro, que a gente finge que não vê o que está acontecendo, que a gente deixa para lá, né? Então, a gente tem que ser, enquanto cursilista, testemunho de fé e de caridade, um testemunho vivo,
do Cristo. Isso, então, é ser profeta. Espero ter, assim, correspondido ao que a escola me pediu, né? Foi, assim, uma síntese rápida. Eu acho que, assim, quando a gente fala demais, as pessoas cansam. Então, essa é a minha contribuição. Espero, assim, ter ajudado um pouquinho a refletir, né? Maria, Mãe de Deus da Igreja, São Paulo Apóstolo. Excelente, Beth. Nossa, sintetizou e assim, para quem assistiu, né, participou da escola que o Rodrigo fez semana passada, percebeu, né, essa ligação, esse né? A partir da ressurreição, né, essa festa, né, do encontro, né, do Cristo ressuscitado, esse estar a caminho, né? Isso que é muito importante. Por isso, gente, é tão importante vocês estarem junto com a gente, né? Porque vão pegando uma coisa aqui, outra ali, e a gente vai construindo esse nosso caminho de encontro, né? Esse caminho de encontro com o outro. Porque nós precisamos estar em missão, né? E precisamos da ação. Então, vamos nos fortificando aí na fé, embasados, né, nas escrituras, nos nossos livros da igreja, para a gente ter condições de agir em prol do outro, ir ao encontro. Beth, muito obrigada, acho que foi muito bacana, sintetizou mesmo, entendendo o tempo, né? Nós temos um tempo aqui, né, gente? Então foi muito. Tem mais alguma coisa que você queria falar? Não, é só isso mesmo. Só queria falar que estou muito feliz de estar aqui participando. E nós estamos muito felizes que você está aqui com a gente, né? Eu não posso falar muito, né, gente? Porque aí fica saco, né, irmã? Mas a gente fica sempre muito satisfeita. Quando a gente pensou esse tema da escola, o nome da Beth veio assim de cara para a gente, não. Né? Esse tema acho que precisa ser a Beth, né? Foi muito bom. E eu e São João pensando junto, né, São João, que está aí nos ouvindo, está acompanhando, na mesma hora que a gente pensou esse tema, a gente já pensou a pessoa. E você que está aí do outro lado, né? Fique de olho, daqui a uns dias você que vai estar aqui, porque nós estamos de olho em vocês também para os próximos temas, tá bom? Beth, muito obrigada, viu? Nada, tchau. Tchau. Tá passando aí, né, gente? A gente continua aí na campanha para a construção do poço lá na Fraternidade Sagrado Coração de Jesus. Então, a gente vem pedir aí para vocês, né, que ajudem, tá? É uma grande obra que precisa ser feita, são muitas pessoas, e isso também é uma maneira da gente ir ao encontro, né? É uma maneira da gente ajudar. Então, participe com a gente. Agradecer aí o pessoal dos outros setores que estão aí conosco, né? Pessoal aí do setor de Lavras, setor de Resende Costa, setor de Prados, Dores, Magos de Deus, e tem até pessoas aí também hoje de outros lugares conosco aí, né? Isso é muito bacana, muito importante. Obrigada pela participação de vocês. Vou continuando pedindo, participem, coloquem lá um oi, né? Dá um like lá para a gente saber que vocês estavam aí com a gente, tá bom? Demais, a gente só queria agradecer, né? E contar com a presença de vocês na próxima semana, que semana que vem o setor de Lavras que vai estar aqui conosco, fazendo essa escola, tá bom? Então vamos rezar e agradecer a Deus por mais uma semana que passou, pedir a Ele muita força, muita coragem para a gente passar por esses tempos turbulentos, mas com alegria, porque Cristo nunca quis ninguém triste, né? Ele quer a gente para cima, alegre, com entusiasmo para trabalharmos na sua grande obra. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, Mãe de Deus da Igreja, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Muito obrigada, boa noite para todos. E até semana que vem, se Deus quiser.